Gente, tudo bem com vocês? Aqui retomando as aulas de administração financeira e orçamentária, depois aí de 2 semanas de avaliações. Vamos retomar, começando a estudar Sistema Financeiro Nacional. É importante para o gestor financeiro que ele entenda como, do ponto de vista macroeconômico, seja, do ponto de vista externo, funciona os mecanismos, né, financeiros dentro do país. Que, afinal de contas, o gestor financeiro ele tem que saber jogar com o mercado. Né? Como é de conhecimento de todos e todas, mercado se define como local, físico ou não, né, que envolve transações entre vendedores que ofertam bens e serviços e compradores que procuram bens e serviços. O mercado ele pode ter três situações. O mercado ele pode estar em equilíbrio. Quando o mercado está em equilíbrio, significa que a oferta e a procura estão iguais. Quando isso ocorre, os preços tendem a se estabilizar. Uma outra situação que pode ocorrer no mercado é quando a oferta está maior que a procura. Quando isso ocorrer, os preços tendem a cair. E uma terceira situação que ocorre no mercado é quando a procura está maior que a oferta. Quando isso ocorre, os preços tendem a subir. É claro que, nesse sentido, existem vários tipos de mercado. Temos o mercado agrícola, temos o mercado consumidor, temos o mercado de trabalho, temos o mercado de mão de obra e temos o chamado mercado financeiro, que é, né, o que vai interessar para a gente aí para as próximas aulas. Então, quando se fala em sistema financeiro nacional, tá, está, né, se referindo a um conjunto de instituições financeiras que vão, né, conforme as orientações da política monetária, né, que é gerida pelo governo central, né, e vai seguir as orientações também do Conselho Monetário Nacional. Né? Então, ou seja, essas instituições financeiras que vão trabalhar dentro dessa normativa é que compõem o que chamamos de Sistema Financeiro Nacional. Tá? Agora é importante lembrar que a política monetária governamental, né, do governo federal, ela é gerida pelo Banco Central. O Banco Central que vai definir as chamadas políticas monetárias, que vai definir as taxas de câmbio, as taxas de juros, né? Na realidade, o sistema de taxa Selic, a quantidade de dinheiro que vai estar disponível no mercado, tudo isso faz parte do que chamamos de política monetária. Né? Vocês devem ter passado bem rápido por esse aspecto lá em Fundamentos da Economia. Agora, o sistema financeiro ele tem aí uma certa composição. Né? Então, ou seja, o sistema financeiro nacional, geralmente ele vai ser composto por dois tipos de subsistema. Subsistema normativo e o subsistema operativo. Se está falando de normativo, ok, vai ligar com a questão de normas, o que normativa, o que normatiza o sistema financeiro aqui no Brasil. E quando falar de subsistema operativo, é como as instituições financeiras operam dentro desse complexo financeiro, né, que é o Brasil. Ok? Então, quando nós falamos de sistema normativo, né, estamos falando exatamente daqueles órgãos, né, governamentais que vão estabelecer as maneiras de funcionamento das instituições, que vão criar, né, regras de controle e vão regular as relações, né, dessas instituições financeiras com, né, o governo, com o cidadão, com as empresas. Então, as instituições financeiras elas funcionam, né, normalmente lastreado, né, pelo sistema
né, normativo, né, que vai envolver o quê? Quem é então que normatiza, né, o sistema financeiro nacional? Nós temos o Conselho Monetário Nacional, né, que normalmente é formado ali pelo Banco Central, é formado pelo Banco do Brasil, é formado pela Comissão de Valores Mobiliários, é formado por representantes do Ministério da Economia. Então, na realidade, esses órgãos vão formar o Conselho Monetário Nacional, que vão orientar o sistema normativo financeiro do Brasil. Ok? Nós temos aí o Banco Central do Brasil, que tem a função de cuidar da política monetária, tem a função de fazer a gestão dos meios circulantes, né, a quantidade de moeda disponível, que tem a responsabilidade de controlar, estabelecer a taxa de juros de mercado, bem como a taxa de câmbio. Então, o Banco Central ele normalmente dita o ritmo da política monetária. Temos aí também a Comissão de Valores Mobiliários, que é um organismo governamental que regula as relações do mercado de capitais. O mercado de capitais é onde é operado a Bolsa de Valores, né? É onde é operado os mercados futuros, mercado de commodities. Então, todo esse mercado chamado, vai trabalhar com capital fictício, né? Vai trabalhar com esse chamado capital improdutivo, do ponto de vista de que ele só opera no mercado financeiro e não gera produção. Então, o organismo que vai regular essas relações é a chamada Comissão de Valores Mobiliários. Temos aí o Banco do Brasil, que na realidade é um banco estatal de economia mista, porque ele pertence 49% à iniciativa privada e 51% ele pertence ao Brasil. E por ele, como o Brasil tem 51% do Banco do Brasil, na realidade ele compõe o sistema normativo, né, que vai regular as relações financeiras. Né? E temos também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? que também regula as relações de investimento de longo prazo. Né? Então, tudo que diz respeito a qualquer investimento de longo prazo que tem a função de promover o desenvolvimento econômico e social em alguma região, então o BNDES tem essa função de fomentar o desenvolvimento. Então, uma empresa que vai pegar o empréstimo do BNDES para comprar um maquinário, para criar uma nova planta industrial ou para implantar uma nova loja que vai gerar empregos, que vai melhorar ali o entorno da sociedade. Então aí essa empresa pode obter recursos pelo BNDES, que essa é a função do BNDES, ok? Então perceba então que porque esses organismos, né, eles têm o poder, né, de criar normas que vão regular as relações do sistema financeiro nacional. Né? E nós temos também o chamado subsistema operativo, ok? Que geralmente é constituído pelas instituições financeiras públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e privadas, Itaú, Bradesco, Santander, né? Que tem a função de fazer o sistema financeiro funcionar. Né? As instituições públicas têm origem dos seus capitais, seu capital, ou seja, o seu dinheiro é oriundo do governo, o governo que bota dinheiro, né, nas instituições financeiras públicas. O dinheiro que subsidia o Banco do Brasil, que subsidia a Caixa Econômica, né? Quando tinha os bancos estaduais, também eram os governos estaduais que injetavam dinheiro. Tá? Já as instituições privadas, o capital pertence à iniciativa particular. Então, as instituições financeiras privadas vão captar recursos no mercado, seja com pessoa jurídica, seja com pessoa física. Né? Então, o subsistema operativo ele pode então ser dividido em instituições financeiras bancárias e não bancárias. Então, como que é isso daí? Vamos entender. Né? Quando se fala em instituições financeiras bancárias, né, elas são bancos, e banco, entenda, banco é uma prestadora de serviço. Tá?
ou seja, são instituições é, que operam com recursos financeiros, seja captando ou aplicando dinheiro, seja emprestando dinheiro ou cedendo crédito. Isto é um negócio, tá, do banco. Seja um banco público ou privado, ele enquanto instituição financeira bancária, ele enquanto banco, né? Ele vai operar os recursos financeiros, ele vai captar de que maneira? Ele vai captar ou vai aplicar dinheiro. Então ele vai, geralmente o negócio do banco é captar recursos de quem tem dinheiro sobrando e remunera essa pessoa e empresta dinheiro para quem está com necessidade de dinheiro e obtém, né, empresta juros, e a diferença dos juros que o banco pagou de quem ele captou e dos juros que ele está cobrando de quem ele está emprestando, essa diferença de juros é o lucro do banco, que é chamado de spread. Então, as instituições financeiras, bancárias, elas podem ser as chamadas caixas econômicas, normalmente antes, né, até ali o final dos anos 90, que é o começo dos anos 2000, cada estado tinha suas caixas econômicas. Aqui em São Paulo, quem não se lembra, né, da nossa caixa, nosso banco, que primeiro era a Caixa Econômica Estadual de São Paulo, depois virou nossa caixa, nosso banco, depois o Banco do Brasil comprou as operações, né, da nossa caixa. A Caixa Econômica, geralmente, ela é um banco totalmente estatal, que ela tem a função de fomentar a investimento imobiliário, investimento em moradia popular, né? E a Caixa Econômica ela tem também, ela tem uma função social muito forte, né? Com o passar do tempo e com as ações governamentais para dentro do mercado financeiro, hoje de Caixa Econômica no Brasil só temos a Caixa Econômica Federal, ok? Que é um banco totalmente estatal, ele é 100% estatal e ele tem a função, uma função social muito forte. É claro que ele funciona como banco, ele vai captar recursos, vai fazer empréstimo, ele vai operar como banco normal, cobrando taxas, atendendo clientes, mas também é um banco por onde, né, ele é um facilitador da bancarização, né, para toda a população. Por exemplo, o auxílio emergencial está recebendo por onde? Pela Caixa. O fundo de garantia por tempo de serviço, quando as pessoas da iniciativa privada são demitidos, né, sem justa causa, e vão receber o fundo de garantia, recebe por onde? Pela a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal ela usa parte desse recurso para financiar, né, o sistema imobiliário no Brasil. Uma outra instituição financeira bancária que existe são os bancos comerciais, né? Que a diferença deles para a Caixa Econômica é que os bancos comerciais eles podem ser públicos e privados e eles têm a função meramente de operar no mercado financeiro. Eles não têm uma preocupação com o aspecto social, embora eles podem também operar, pode financiar aí, o mercado imobiliário, né? Mas esses bancos eles não são voltados exatamente para isso, né? Então, isso daí são as chamadas as instituições financeiras bancárias. Tá? Agora, se existe instituição financeira bancária, evidentemente existe as instituições financeiras não bancárias. Agora, preste atenção, qual a diferença básica da instituição financeira bancária para a não bancária? A instituição financeira bancária, normalmente ela tem agência espalhada aí por todo o território nacional, dependendo do banco, mas são agências que funcionam como lojas, e de modo com que os clientes têm acesso a ela. Né? Ela opera no varejo, vamos assim dizer. As instituições financeiras não bancárias, elas também prestam serviços financeiros, porém, são bancos que não têm agência, só tem escritório financeiro e, na realidade, eles vão operar no sistema de atacado. Então, são chamados bancos de investimento, que, na realidade, captam recursos de pessoas de alto poder aquisitivo, de médio a alto poder aquisitivo, e também opera com empresas que querem fazer investimentos financeiros.
Pode ser os bancos de desenvolvimento, por exemplo, a BNDES não tem agência. São Paulo também tinha o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, também não tinha agência. Né? Então, qualquer banco de fomento de desenvolvimento econômico e social não tem agência. Ele é um organismo, é escritório, mas ele não atua no varejo, ele não atende o público em geral. Né? Então, nós temos as companhias de desenvolvimento, que são instituições financeiras que têm a função de promover o desenvolvimento econômico e social. Temos as sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são as financeiras que promovem empréstimo. Tá? É claro que hoje tem algumas financeiras que na realidade, elas têm pequenas lojas que já começam a atuar no varejo, mas elas atuam no varejo por autorização, ok? E nós temos a sociedade de crédito imobiliário, que são geralmente instituições financeiras que têm a função exclusiva de financiar o processo imobiliário. Né? Nós temos, né, as associações de poupança e empréstimo. É claro que hoje muitos bancos estão condensando todo esse serviço, tá, gente? Mas são instituições que estão previstas no sistema financeiro nacional. A Associação de Poupança e Empréstimo geralmente são organismos que têm a função de, na realidade, captar recursos de poupança e, a partir deles, né, promover empréstimos. Tá? Que mais ou menos hoje faz muito a Caixa Econômica Social, você tem o BMG faz esse processo também, né? Os bancos em geral também têm feito isso também. Né? Nós temos as companhias seguradoras, né? Que elas são instituições financeiras, mas não são bancos, mas as companhias elas garantem uma operação e se houver sinistro, elas remuneram não, na realidade elas pagam o prêmio, né, do sinistro, ou seja, um roubo no carro, um incêndio no imóvel, uma morte. Então, as companhias de seguros são instituições financeiras porque elas captam recursos, remuneram esses recursos e quando estão sinistros, elas, na realidade, aplicam esses recursos. Tá? Então, e tem as instituições financeiras que são auxiliadoras, tá? Que também elas promovem a movimentação financeira, mas não são bancos. Então, estamos falando de bolsa de valores, estamos falando de corretoras, estamos falando de distribuidora de valores imobiliários que operam também no mercado financeiro, negociando ações na bolsa, né? E tem os agentes autônomos de investimentos, geralmente são aquelas pessoas, geralmente pessoa física, né? Um MEI, que ele é um grande investidor, na realidade ele capta recursos aqui e aplica ali e vai obtendo spread. Então, veja como é dinâmico, né? O mercado financeiro. E veja quanta coisa precisa ser normatizada para que as operações, sejam de instituições financeiras bancárias ou não bancárias, podem ocorrer de maneira tranquila. Um outro subsistema que existe é o subsistema monetário. Né? Geralmente são os bancos comerciais que podem emitir moeda escritural. A moeda escritural mais conhecida é o cheque, mas temos também aí a chamada moeda de plástico, né? O cartão, o cartão está mais legal no sistema de crédito, né? Mas os bancos comerciais têm esse poder. Quando o banco comercial emite um cheque, ele está emitindo uma moeda escritural porque o cheque tem poder de moeda. Depois ele vai gerar uma liquidez ou não. Né? Já os bancos que não emitem moeda escritural são chamados de subsistema não monetário. Então, geralmente, os bancos de investimento não emitem cheque, então eles não são, né, eles não estão no subsistema monetário, porque eles não emitem moeda, ok? Moeda escritural, ok? Nós temos os chamados bancos comerciais, né, que é por onde, né, o público entra no sistema financeiro. Né? E as especialização básica dos bancos comerciais, né, é que eles atuam gerenciando os depósitos à vista e desconto a prazo. Então, geralmente os bancos comerciais eles captam os depósitos à vista. E por que o desconto de curto prazo? O que é desconto de curto prazo? Porque esses bancos comerciais também eles absorvem, né, quando as empresas vendem a prazo,
ok? As empresas elas emitem duplicatas. Essas duplicatas estão garantidas por banco. O banco se torna um meio pelo qual o devedor vai pagar ao credor, né? A duplicata ele vai pagar o quê? Por meio do banco. Então o banco faz essa mediação, né? O banco ele intermedia e aí ele vai cobrar o serviço, né? A taxa de serviço por isso. Então eles são chamados de descontos de curto. Por que descontos de curto prazo? Porque o banco ele pode fazer empréstimo de curto prazo para as empresas, tendo como garantia aquelas duplicatas que estão na carteira do banco, ok? E os depósitos à vista é por onde o banco faz as suas operações financeiras. Né? Hoje, 80% do depósito à vista que entra no banco, o banco manda para o Banco Central na função de resseguro, e com os 20% o banco faz as operações de crédito, e o saldo de caixa diário que fica no banco, o governo central, por meio do Tesouro Nacional, remunera, né? Remunera essa sobra de caixa dos bancos. Exatamente porque, como os bancos, 80% dos depósitos à vista dos bancos estão sob custódia no governo, para compensar, o governo remunera diariamente o saldo de caixa dos bancos. Olha que negócio, que grande negócio é ser banqueiro aqui no Brasil, né? Então, ou seja, quando ainda falando de depósito à vista, né, envolve recebimento e quando os depósitos à vista, né, vendas, recibos, depósitos bancários, né? Outra coisa também que está dentro desse aspecto dos depósitos à vista, que os bancos podem negociar com esse dinheiro, quando o banco oferta, né, para os clientes CDB, RDB. Então, o banco, quando oferta CDB, RDB, né, ele vai remunerar com o recurso que ele tem dos depósitos à vista. É a maneira do banco, né, se remunerar, fora a remuneração da sobra de caixa, ok? Um outro aspecto também dos bancos comerciais é que o banco comercial ele faz a venda de crédito, ou seja, o empréstimo propriamente dito. Por isso que o banco ele está o tempo todo te oferecendo empréstimo, porque na realidade são maneiras do banco se remunerar, como também os serviços oferecidos pelo banco. Então, principalmente quando o banco ele é ligado a um conglomerado financeiro, e todos os grandes bancos estão ligados a conglomerado financeiro, o banco ele tem uma grande receita, gente, pela receita de serviço. As taxas que o banco cobra de manutenção da conta, as taxas que o banco cobra por receber duplicata, as taxas que o banco cobra por receber tributos, né? Então, ou seja, há alguma pesquisa que indica que os bancos pagam o salário dos seus funcionários com as receitas de serviço que ele recebe. Vocês terem a ideia, né, como é que os bancos têm uma alta remuneração, um alto faturamento. Né? Então, por isso que eles são bastante agressivos, ok? Um outro aspecto também, né? Então nós temos os bancos comerciais, que estão mais ali no aspecto de varejo. Nós temos os bancos de atacado e o banco de varejo. O banco de atacado, o que é o banco de atacado? É aquele banco que ele, na linguagem popular, ele não vai atrás do povão. Esse banco ele é rígido na seleção dos seus clientes, pois ele quer quem tem muito dinheiro. Né? Porque esse tipo de banco são clientes que fazem aplicações de 4, 5 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, dependendo do recurso desse cliente, dependendo da oportunidade de negócio que tem naquele dia. Os clientes eles compram títulos, compram a investimentos futuros ofertados pelo banco. Esse tipo de banco tem uma rentabilidade muito maior porque os custos de prestação de serviço deles são menores, porque eles têm pouquíssimos clientes, mas são clientes de qualidade financeira, vamos assim dizer. Às vezes esses bancos tem banco que tem só 100 clientes, mas são clientes que geram uma carteira de repente 100 bilhões naquele banco, né? Então são chamados banco atacado, banco Roma, você pode pensar aí, né, bancos pequenininhos, todos eles estão localizados normalmente ali na Avenida Faria Lima, né?
Então, são bancos que operam, né, nesse mercado financeiro e captando recursos de clientes de alto poder aquisitivo. Temos os bancos de varejo, geralmente são bancos que aceitam o cliente, que tem qualquer valor na conta. São bancos que têm muitas agências, são bancos que atendem o povão. Estamos falando de Bradesco, de Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são chamados banco de varejo, e esses bancos lucram a partir da economia de escala, ou seja, pela quantidade enorme de clientes que eles têm, né? Eles vão ganhar em cima da receita de serviço, porque geralmente esses clientes não podem fazer grandes investimentos. Então, mas normalmente é por esses bancos que a maioria desses clientes recebem salário. Então, o banco ele tem uma remuneração cobrando a taxa sobre a folha de pagamento, sobre a taxa de manutenção de conta desses clientes, as taxas de serviço das operações que esses clientes fazem. Então, os bancos, pela grande quantidade de clientes que tem, acabam tendo lucro a partir dessa chamada economia de escala. Ok? Então, como é que nós podemos classificar os bancos? Sabemos então que tem banco de atacado, sabemos que tem banco de varejo, mas como é que funciona a classificação desses bancos? Né? Temos chamados bancos nacionais. O que são bancos nacionais? São bancos que estão em todo o território nacional. Ele está em todo o território nacional, ele está captando e aplicando recursos, né, em todas as regiões do Brasil. Então você vê que o Banco do Brasil está, né, lá no sul, né, mas também está lá no extremo norte. A mesma coisa a Caixa Econômica, a mesma coisa o Bradesco, tá? Pelo menos em todas as capitais, Itaú, Santander. Nós temos aí os bancos regionais, que geralmente são ah, é, bancos de desenvolvimento social regional, geralmente bancos também que funcionam como cooperativas de crédito, né? Esses bancos, normalmente eles fazem limite, né? São bancos que operam somente no limite com pelo menos 3 estados, né? Dependendo do tipo de estado. Tem estado que só vai fazer limite com outro estado. Você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, ele faz limite com o Rio de Janeiro, faz limite com Minas Gerais, faz limite com o Paraná, faz limite com Mato Grosso do Sul. Né? Então, agora tem estados que só faz limite com um estado, né? Ou dois, por exemplo, Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz limite com 3 estados, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? Você pegar Santa Catarina só faz limite com o Paraná ao norte e com o Rio Grande do Sul ao sul. Né? Então, mas no geral, os bancos regionais operam somente dentro de uma micro-região. Agora, o sistema normativo permite que esses bancos regionais possam ter agências no Rio de Janeiro ou em São Paulo, para sair, né? É o único momento que eles podem sair da região. Então, são uma outra classificação dos bancos comerciais, são chamados bancos múltiplos. Né? Hoje a maioria dos bancos, gente, são múltiplos. Tá? É que ainda a legislação faz essa divisão. Mas a maioria dos bancos, eles são múltiplos. Porque, ou seja, é uma única razão social, né? Mas que opera conjuntamente em mercados diferentes. Então, se você pegar aí o Bradesco, o Bradesco era um banco comercial, mas ele tem lá o Bradesco Prime, que é um banco de investimento, né? O Bradesco vai ter também lá o seu braço, né, de crédito direto ao consumidor, que vai financiar, por exemplo, todo mundo que compra pela Casas Bahia, né, está comprando pelo sistema de crédito direto ao consumidor gerido pelo Bradesco. Os bancos também têm lá, né, o seu sistema de crédito imobiliário, os bancos têm lá as suas seguradoras. Então, hoje, né, a maioria dos bancos, aliás, todos os bancos de varejo, eles são múltiplos hoje. Por isso que você vai numa agência pagar uma conta, eles estão te oferecendo seguro, estão te oferecendo aí previdência privada, estão te oferecendo uma série de serviços, porque esses bancos, eles são múltiplos. Né? Então, veja a complexidade e a riqueza do sistema financeiro nacional. Ok? Então, hoje eu quis mostrar para você como é que funciona esse mercado, como é que os bancos estão organizados, como é que eles operam e como é que eles estão normatizados. Ok? Então, o que é importante? Você fazer a leitura da aula texto que eu enviei, assistir esse vídeo pelo menos 2 vezes,
e fazer a atividade que eu estou propondo para você fixar conceitos. Tá bom? Então é isso aí, gente. Uma boa semana e um bom descanso para vocês. Até mais.